Se você quer começar a ler mangá e não sabe por qual começar, esse vídeo é perfeito para você. E se você quer indicar mangás para um amigo seu, esse vídeo também é muito bom, porque nesse vídeo eu vou falar quais são os 8 mangás que eu indicaria para quem está começando a ler mangás. E eu quero começar com um mangá que desde a primeira vez que eu li, eu já gostei bastante, que é One Punch Man. É esse mangá que quando me indicaram a primeira vez, eu falei, isso não faz sentido nenhum, porque o cara chegou pra mim e falou assim, lê o One Punch Man, é muito interessante, é a história de um cara careca que derrota todo mundo com apenas um soco. Eu pensei, que bosta, mas depois que eu resolvi ler, eu me surpreendi. Vamos primeiro à sinopse, depois eu falo aqui o porquê eu indico o One Punch Man. Saitama se tornou forte a ponto de derrotar criaturas monstruosas com um único soco. E o que não falta são monstros para serem derrotados na cidade Z, onde eles surgem a todo momento, seja das profundezas da Terra ou dos confins do espaço, como resultado de uma experiência maluca ou de uma mutação genética. Mas, para Saitama, essas criaturas não são um problema. O problema é justamente que ele os derrota com um único golpe. Seu sonho de se tornar um super-herói se transformou numa vida de tédio quando ele ficou forte demais. O objetivo agora é encontrar a emoção de um verdadeiro desafio. E foi exatamente essa última parte que me chamou a atenção. Porque sempre quando a gente tem um anime de super-herói, qual que é a ideia? Os caras querem se fortalecer pra chegar no seu máximo. Ah, eu vou me fortalecer, vou ficar mais forte, vou ficar mais forte. Ele já chegou no topo. Ele já é o mais forte. E aí que vem aquele vácuo que eu sempre me perguntava. Por exemplo, vamos pegar Dragon Ball, o Goku quer sempre ficar mais forte, beleza, e depois que ele se tornar o mais forte, que ele conseguir derrotar todo mundo com apenas um soco, no caso do Saitama, o que vem depois? E é exatamente o que a gente vê. A questão de One Punch Man, o que me agrada, além do fato de ter muita comédia, cara, o Saitama ele é extremamente debochado, é extremamente engraçado você pegar aqui o mangá, tem partes que você olha, você não dá nada pra ele. Quando ele tá lutando com um cara aqui que você fala, nossa, ele vai ser foda. Aí você vê, ele tem dificuldade pra enfrentar uma mosca. Fora que o traço aqui não é do One. O One tem uma webcomic que é muito bizarra, mas o traço aqui é do Yusuke Murata. Então esse traço é muito interessante, tem uma qualidade muito boa. E os momentos de comédia, eles são pautados por um traço extremamente característico. Opa, essa cena aqui não pode ser mostrada, porque senão a gente perde a monetização do canal. Mas quando o Saitama tá sério, ele tem um olhar mais ou menos nesse estilo assim, ó, como vocês conseguem ver, tá vendo aqui, ó, esse olhar mais sério. Quando são momentos de humor, momentos de comédia, o Saitama, ele tem um olhar mais debochado. Tinha uma cara aqui que é perfeita nesse primeiro mangá, que é a cara dele com... Quando, tipo, alguém vai peitar ele, ele tá simplesmente cagando e andando pra essa pessoa. Mas como eu dizia, enquanto eu acho a imagem aqui, é um mangá que ele mescla muito bem esse humor, a ação também, cara, cenas de luta, cenas de batalha, os traços dos personagens, ó, são muito bem desenhados pelo Murata. E a cara do Saitama de tédio, tipo, ah, eu consigo derrotar todo mundo, até, vendo, cenas dele fazendo aqui, ó, caçando a topeira, é muito legal. Mas o que mais me chama a atenção é a busca pelo preenchimento do vazio existencial, porque a grande questão é essa, o Saitama, ele é forte, ele derrota todo mundo com um soco só, e ele fica do tipo, meu, não tem mais sentido, não tem mais graça, não tem mais... Tanto é que quando ele derrota os caras, ele faz exatamente essa cara aqui, ó, tipo, mano, de novo, só bastou um soco. Então toda essa busca pelo preenchimento do vazio existencial é o que me chama a atenção e que me faz recomendar o One Punch Man. Eu acho que é uma dos mangás da atualidade que mais conseguem mexer comigo em termos de emoções. Eu tô lendo o mangá, eu começo a rir, eu começo a ficar pensativo, o olho dá uma lacrimejada. Então é um mangá que mexe muito comigo, eu recomendo pra todo mundo, porque ele é fácil, tá em andamento ainda. Não sei quantos volumes tem, mas tá em andamento, é bem interessante. O Saitama você acaba gostando bastante. Tem muita gente que prefere o Genos, que o Genos é mais a característica do personagem de Shonen e tudo mais. E o One Punch Man é a primeira recomendação pra você que
quer começar a ler mangás. A segunda recomendação é uma que eu sempre recomendo para pessoas que curtem uma coisa mais sobrenatural, uma coisa mais detetive, que é Death Note. Sim, esse Death Note é a versão Black Edition, ele está completo em 6 volumes, que inclusive eu tenho todos aqui embaixo, aqui, ó, vocês conseguem ver, tem 6 volumes. É rapidinho de ler, é uma leitura que você, assim, você precisa ter uma certa concentração, porque é bem interessante, mas rapidinho de ler. Vamos agora para a sinopse. Sem nada de interessante para fazer no mundo dos Shinigamis, o deus da morte Ryuki deixa cair intencionalmente na Terra o seu Death Note. O caderno possui poderes macabros. A pessoa que tem seu nome escrito nele morre. O Death Note acaba indo para as mãos de Light Yagami, um aluno exemplar, porém entediado. Ao descobrir os sinistros poderes do Caderno Negro, decide virar um justiceiro e varrer a criminalidade da face da Terra. E você fica pensando, é só isso? Não, não é só isso, porque o que acontece na história, né? Quando o Light começa a matar várias pessoas, o pessoal fala, olha, tem alguma coisa errada aí, vamos chamar o detetive mais famoso do mundo aí para descobrir o que tá acontecendo. E chamam ele, que é conhecido por L. E aí nós temos um embate psicológico que é muito bom. Por quê? Você tem o Light, que ele era como se fosse o exemplo da sociedade, mas pelas sombras faz coisas erradas. Então ele é aquele cara que ele é o melhor estudante, ele é um filho exemplar, um aluno exemplar, possivelmente se casasse ia ser um marido exemplar também. Então ele é aquela pessoa exemplar que todo mundo se espelha e que tá sempre no topo. Mas pela sombra ele quer eliminar assassinos. E aí você fica pensando, beleza, talvez eu concorde com ele de eliminar os assassinos, talvez eu discorde com ele. Essa é uma discussão moral muito complicada que o tempo inteiro é abordada também no mangá, então é interessante para levantar esse debate. E aí quando o L aparece, nós temos de um lado o Light, que algumas pessoas chamam de Raito, porque essa é a pronúncia japonesa, mas se escreve Light, de luz em inglês, e do outro lado o L. E aí você tem um embate que é aquele famoso típico jogo de xadrez, onde um sempre tenta estar na frente do outro e fazendo uma jogada pro outro se perder. Então esse embate psicológico é muito bom. E além disso, tem toda aquela trama policial, suspense, sobrenatural e os traços, né, meus queridos? Vamos falar dos traços, porque o mangá ele tem um traço muito interessante. Tem um anime também que é muito bom, mas o mangá tem algumas partes que são mais complexas. Aqui, ó, eu vou pegar pra vocês no exato momento em que o Light acha o Death Note, né? Que é bem no começo aqui, ó, que ele tá se questionando, ele tá aqui encostado, entediado, que vida chata, não tem nada pra fazer, opa, caiu um caderno, aí ele vai ver o caderno ali, ó, olha só, é o Death Note, pega o Death Note! E é bem interessante esse duelo de gato e rato entre os dois, quando o Ryuki fica só se divertindo ali, ó. Esse aqui, ó, para você que não conhece, se a câmera focar eu agradeço, esse aqui é o Ryuki. Enquanto este, que é o Light, fica debatendo com ele, o Ryuki fica só se divertindo. E é muito interessante esse embate, porque o L... Cara, eu tava pensando aqui em fazer um vídeo, porque se eu fico pensando se, vamos supor, eu fosse escrever um mangá onde teria que terminar com a vitória de um personagem, com a vitória do L, eu escreveria de um jeito, com a vitória do Light, eu escreveria de outro jeito. E tem muitas ações, tanto do L quanto do Light, que eu falo, mano, essas ações são ações burras, são ações que se eles fizessem diferente, poderiam ter dado um resultado diferente, talvez, mas é interessante, você tem todo o embate. Esse primeiro volume, ele termina numa parte muito impactante, inclusive o volume Black Edition tem momentos extras aqui no final, que se você não ler o mangá você não vai ver, mas esse aqui termina num momento muito impactante para a história, muito interessante. Por quê? Porque o duelo ali começa a se aprofundar. Então assim, é um mangá para você que tá procurando uma leitura mais intensa, uma leitura que tenha mais embate, esse combate emocional, psicológico, sabe, de xadrezístico, acho que é assim que diz, não sei. Mas é muito interessante. Se você não conhece Death Note, você pode ler o mangá, você pode ver o anime, também tem, mas eu recomendo o mangá porque ele é um pouco mais complexo em algumas partes. Death Note é a segunda recomendação deste vídeo. A terceira recomendação eu fico um pouco receoso de fazer, por quê? Porque eu recomendaria o anime e não o mangá. Eu recomendaria que as pessoas assistissem o anime dublado e não que lessem o mangá. Mas eu vou recomendar o mangá, por quê? Porque o mangá tem algumas coisas que são melhores trabalhadas que o próprio anime, apesar do anime ser muito bem trabalhado. Que eu estou falando aqui de
Fullmetal Alchemist. Recomendo o Alchemist Brotherhood pra quem quiser assistir o anime. Assiste dublado, acho que tem nas plataformas digitais. E qual que é o fato disso aqui? Ele trabalha uma das coisas que eu tô adorando discutir ultimamente. Mas primeiro vamos para a sinopse. Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor igual. Esse é o princípio da alquimia, a lei da troca equivalente. E foi acreditando que essa lei fosse absoluta que os irmãos Edward e Alphonse Eorc quebraram o maior tabu entre os alquimistas, realizaram uma transmutação humana para trazer de volta à vida sua mãe. Mas tudo deu errado. No processo, Ed perdeu a perna esquerda e, para salvar ao menos a alma de seu irmão mais novo, ele sacrifica seu braço direito para fixá-la a uma armadura medieval. A partir daí, a dupla parte em uma jornada em busca da lendária pedra filosofal, a qual acredita-se ser capaz de aumentar os poderes de um alquimista. O plano dos irmãos é usá-la para ter os seus poderes ampliados e assim trazerem seus corpos de volta. E quando você pega essa sinopse, parece uma coisa extremamente simples, mas não é. Fullmetal Alchemist, o que me chama a atenção é porque nós temos personagens que são extremamente cativantes, aquele personagem que você se apega, não precisa ser um personagem principal, não precisam ser os irmãos Eorc, pode ser inclusive até um vilão, por exemplo o Scar. Eu gosto bastante dele e ele não é um personagem bonzinho assim, mas é um personagem que tem uma motivação que você fala, eu entendo porque ele tá fazendo isso. É errado, mas eu entendo, então é interessante, eu gosto desse tipo de personagem. Outra coisa, Fullmetal Alchemist trabalha também bastante trama política, então o tempo inteiro nós temos ali o Führer, temos a questão da política, sendo o personagem que quer passar a perna, quer dominar e quer fazer isso, aquilo, então toda essa trama política, trama de exército é bem interessante, eu gosto de ver. E mais ainda, a história ela tem um debate moral, porque em determinado momento eles chegam a uma decisão que ele fala assim, nós temos isso, nós podemos usar isso, mas muitas pessoas morreram para fazer isso, então é certo a gente usar isso? Então tem todo esse embate político, embate moral, embate psicológico que eu achei bem interessante, sabe? Em um determinado momento o Ed chega e fala, puta, eu posso fazer isso, mas é certo fazer isso? Aí tem o Alphonse que também fala, meu, eu sou eu mesmo ou eu sou apenas uma criação? Então tem toda essa coisa que eu acho muito legal de ser essas nuances que são trabalhadas. Acho interessante Fullmetal, é um mangá que ele tá completo em 27 volumes, recomendo que vocês leiam o mangá. Se você quiser assistir o anime, assista a dublagem ficou muito boa, tem uma comédia maravilhosa, ainda mais quando é relação com o tamanho do Ed, então é bem legal, assiste o anime e leia o mangá, que o mangá também tem cenas extras aqui no final, fora que também a qualidade do anime, assim, em questão de traço, eu acho a qualidade do anime melhor que o mangá. O mangá tem algumas coisas que os personagens parecem que são meio cabeçudinhos, sabe? Ó o baixinho aí. Vocês estão conseguindo ver? Que a câmera não foca? Muito obrigado, câmera. Tem autofoco que não foca? Muito bom, né? Tem a câmera com autofoco que não foca. Mas aí, tem esse aqui baixinho. Deixa eu ver outra cena muito boa. Aqui, ó. Os homúnculos. Os homúnculos são interessantes também. O pai. Teve um personagem que... Esse aqui, ó. Que eu vou ter que dar um spoiler pra vocês aqui, porque esse personagem ele é extremamente irritante. Mas depois ele acaba sendo um personagem que eu não sei nem qual que é o nome dele aqui, eu já até esqueci. É esse xarope aqui, ó. Eu até esqueci o nome dele, mas que... primeiro tenente. E foda-se, é isso. Esse maluco aqui. Vocês estão vendo? Esse caboclo aqui, ó. Esse maluco é chato pra caralho. Mas depois, ele fica legal. Então isso que é interessante, isso que eu gosto de Fullmetal. Porque mesmo os personagens que aparentemente não vão ter uma relevância, acabam tendo uma relevância e sendo importante para a história. Então, Fullmetal Alchemist é a minha terceira recomendação. A quarta recomendação, ela é extremamente fácil de se ler. Você lê eu li, acho que foi em 1 a 2 horas, é rapidinho de se ler, que é The Wedding Eve. Este mangá, ele é muito interessante porque, primeiro, ele é volume único. Segundo, são histórias que não têm correlação. São histórias, se eu não me engano, são 6 histórias, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 histórias que não têm uma relação com a outra. E são histórias que elas abrangem
perda. Seja a perda de afastamento, seja a perda, por exemplo, é minha filha que vai se casar e vai embora, é minha irmã que vai se casar e vai embora, é meu irmão que morreu, é meu pai que morreu, coisas assim. Então aborda a perda. E essas histórias são muito interessantes porque são histórias mundanas, histórias cotidianas, histórias que muitas pessoas podem passar. Muitas das coisas aqui eu já passei, inclusive, também. E eu acho bem interessante. Tem uma história aqui que me chamou a atenção, porque a primeira história é a história à véspera do casamento. A segunda história chama-se Reencontro com Azusa número 2. Essa história do Reencontro com Azusa e O Pequeno Jardim de Outubro são as duas histórias que eu falei, meu Deus, que história maravilhosa. É uma história que eu tô lendo na rua e você tem que segurar pra não chorar, tá ligado? Tipo, foi muito bonitinho. É um mangá curto, não tem muita coisa que falar dele. É como eu disse, é volume único, então não tem nem uma sinopse oficial. Tem um negocinho aqui, ó, escrito bonitinho atrás aqui, mas tipo, não é uma sinopse oficial. Então leia este mangá, é muito bonitinho, muito fofinho, muito gostosinho de se ler. E se você já passou por alguma situação de perda, talvez ele possa te ajudar. Eu decidi que eu vou ler esse mangá toda vez que eu estiver me sentindo um bosta. E acredite, tem muitas vezes. Você chega tô chegando nos 30 anos, não tenho nada e tudo mais. Então isso aqui é muito interessante. E outra coisa, já tava esquecendo, a história do espantalho também. Essa... Enfim, mas lê, é muito bom. The Wedding Eve é a minha quarta recomendação. E a quinta recomendação é aquela que com certeza vai ficar sempre nas minhas recomendações, que é, olha só, Naruto! Sim, Naruto. Vamos aqui para a sinopse. Antes de eu começar a falar, eu sou um pouco tendencioso que eu gosto bastante desse mangá, mas vamos lá. Conta a história de Uzumaki Naruto, um garoto que teve um demônio raposa selado em seu corpo para proteger a vila em que mora. E devido a isso, sofre diversas consequências, como, por exemplo, o desprezo das pessoas que lutaram contra este demônio antes dele ser selado. Com o intuito de fazer as pessoas o reconhecerem, ele traça a meta de se tornar o ninja mais poderoso da vila de Konoha e assumir o título de Hokage. Inclusive, essa cena muito bem apresentada aqui, ó, quando ele fala que vai superar todos os Hokages anteriores. Tá vendo? Que ele tá comendo lame lá no tilt do ramen. E cara, é muito difícil não ser tendencioso com Naruto. A pessoa chega, por que você indica Naruto? A minha resposta seria, porque é Naruto, é muito bom. Quando eu comecei a ler mangás, eu não gostava de Naruto, eu tinha um certo preconceito. Eu lembro que eu vi o primeiro episódio, a luta do Naruto contra o Neji no Exame Chunin, e falei, porra, isso é uma história de ninja, que tem cara voando, andando nas paredes, cuspindo fogo, girando. Vá se fuder, velho, que bagulho viajado. E quando eu comecei a ler, você percebe que tem algumas características dos personagens, principalmente do Naruto, a qual eu me identifico bastante. Hoje, isso não acontece comigo, mas já aconteceu muito de eu ser igual o Naruto, de ser o excluído, de ser a pessoa que os outros querem passar longe, sabe? De ser zoado, de cuspirem na cara, de derrubarem no meio de todo mundo. Eu já fui essa pessoa, já fizeram tudo isso que eu descrevi comigo, então eu já sofri nas mãos das pessoas. E hoje em dia, esse negócio de bullying é bullying, eu sofria bullying o tempo todo. E isso só fez o quê? Eu tinha uma boa base familiar em casa, então eu sofria bullying na escola, tinha uma boa base familiar em casa, e isso fez com que eu amadurecesse. Hoje, o problema é, as pessoas sofrem bullying na escola e não tem uma boa base familiar em casa, que é o que acontecia com o Naruto. Ele não tinha base familiar nenhuma. Então as pessoas acabam indo para um lado não tão bom. Então Naruto é interessante. Se você aí tá na escola, sofre bullying, lê Naruto. Assim você vai amadurecer, vai virar uma boa pessoa e vai tentar ajudar os outros, que é o que eu tento fazer aqui. Mas a história ela é basicamente isso. É o Naruto tá nessa rota de se tornar o Hokage. Ele passa por várias situações, passa por várias perdas onde ele é obrigado a amadurecer psicologicamente. Pessoas que são importantes pra ele acabam morrendo, então ele tem que amadurecer. E cara, eu chorei. No último capítulo, o Naruto tá concluído já com 72 volumes. No último capítulo, eu chorei. E se eu pegar para essa porra agora, eu vou chorar, porque é extremamente emocionante você ver toda a história dele, toda a determinação, a superação, até chegar nesse ponto de realização do sonho e tudo mais. Então eu acho bem interessante. Leiam Naruto porque é muito bom. Essa é a minha quinta recomendação de hoje. A sexta recomendação é o mangá que eu não esperava nada e me surpreendeu, que é o mangá
Hall. Aparentemente tem um filme dele também, acho que tem no YouTube esse filme legendado. Se você quiser assistir o filme, ele tem 1 hora, mas leia o mangá que também você vai gastar o mesmo tempo, porque é volume único. Vamos para a sinopse. Em um futuro não muito distante, pessoas convivem em harmonia com robôs humanoides. A jovem Kurumi passou a se isolar após perder o namorado em um acidente de avião e seu avô recorre ao uso de um robô para ajudá-la. E eis que o Q-01 toma a forma de Hal e começa a interagir com a garota para que ela volte ao normal. Essa é a história de dois amantes que se preocupavam muito um com o outro. E eu vou falar pra você que só de lembrar o que acontece nesse mangá já dá vontade de chorar, porque é muito emocionante. Ele, olha só, o olho já tá enchendo, vamos lá, pera aí, respira. É um mangá que é muito bonito. A mensagem que ele passa é muito bonita, basicamente a mesma coisa do Eden Eve, que é aquela coisa de superação de uma pessoa perdida, de uma pessoa que você gosta, que você perde e tudo mais. Então é muito interessante e a forma como as coisas são abordadas, eu vou tentar não falar muita coisa, porque como é um volume único, eu posso acabar estragando a experiência de vocês, mas a forma como as coisas vão se resolvendo e o final dessa obra, meu Deus do céu, que obra maravilhosa. Eu vou parar por aqui. Hal é a 6ª recomendação. Leia, é volume único, é fácil, em menos de 1 hora você lê isso aqui, cara. Isso aqui vale muito a pena. E agora vamos para a 7ª indicação. Eu já tô meio sensível por causa da última, e essa aqui também é outro que pega lá no emocional bem forte, que é a Anohana. Esse aqui tem uma porra de um nome gigante que eu não sei falar, eu tenho até que procurar aqui. Ó, o nome dele é Anohi Mitahana no Namai wo Bokutachi wa Amada Shiranai. Ou então, ainda não sabemos o nome da flor que vimos naquele dia. Por isso que eles abreviaram para Anohana, que é muito mais fácil de você falar. Qual que é a vantagem deste mangá? É completo em 3 volumes. Então aqui ó, são 3 volumes. Você lê esses 3 volumes aqui rapidinho, no mesmo dia você acaba lendo. A história é muito fofa, mas primeiro vamos para a sinopse. Um grupo de 6 amigos de infância se separam após um deles morrer em um acidente. 10 anos depois dessa tragédia, o líder do grupo, Jinta Yadomi, isola-se da sociedade e vive recluso. Em um dia de verão, porém, Meima aparece para Jinta com uma aparência mais velha, pedindo-lhe ajuda para realizar o seu desejo. Ela acredita que precisa realizá-lo para cumprir o seu destino, só que Meima não lembra qual era esse desejo, fazendo com que Jinta reúna seus amigos de infância outra vez, pois acredita que eles sejam a chave para resolver o problema. No entanto, os sentimentos escondidos, os conflitos internos e a persistência dos sentimentos de tristeza pelos pais da Meima resultam em complicações para o grupo, enquanto eles lutam não só para ajudarem Meima, mas a si mesmos. E a história é simplesmente linda. Primeiro que os traços são traços normais, se você pegar assim traços de mangá, você vê que são traços, aquele famoso traço padrão, tipo, aprenda a desenhar mangá na internet, você vai ver que são traços semelhantes a esse aqui. Não tem aquela coisa que você fala, uau, que coisa diferente, que traçado inovador. Não, é um traço bem simples, mas acho que isso acaba deixando o foco mais na história do que no traço. Então isso eu acredito que seja mais importante. A história é basicamente isso que a sinopse falou. São 6 amigos que ficam o tempo todo tentando encontrar formas em meio a conflitos para tentar identificar qual é esse desejo da Meima, o que eles podem fazer. E cara, a última cena. Mano, a última cena desse mangá, quando ela fala, o olho enche e não há quem segure. Mano, essa parte aqui é muito emocionante. A Anohana, ele é bem legal. Eu acho que dá pra você passar um tempo. É uma experiência maravilhosa pra você ler. Como eu disse, são só 3 volumes. Ó, o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Aqui, ó, são 6 amigos, tá vendo? 6 amigos. Se você quiser saber mais, lê o mangá, que é bem interessante. E essa é a 7ª e penúltima recomendação de hoje. E por último, mas não menos importante, o meu mangá favorito, One Piece. Sim, One Piece conta a história de Luffy, mas vamos para a sinopse aqui que eu separei bonitinha para vocês verem. Vamos lá. Existiu um homem que conseguiu tudo nesse mundo, o rei dos piratas Gold Roger. As últimas palavras ditas antes de sua execução foram enviadas para todos no mar. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem-no. Eu deixei tudo
naquele lugar. Agora, os piratas correm em direção a esta aventura e o mundo entra na grande era dos piratas. Um garoto chamado Monkey D. Luffy, que comeu a Gomu Gomu no Mi e agora tem o corpo inteiramente de borracha, juntamente com os seus amigos, está em busca do grande tesouro chamado One Piece e da realização do seu sonho de se tornar o rei dos piratas. One Piece está em andamento, então você começar a ler agora tem bastante coisa. E por que eu recomendo o One Piece? Ele sendo meu mangá favorito é óbvio, mas o One Piece ele aborda temas que são interessantes. Primeiro, você tem em alguns aspectos da comédia, você tem um personagem principal que é o típico personagem de shonen, que ele é meio tapadão, bobão, brinca, zoa e tudo mais, mas é extremamente poderoso. Os outros personagens do bando do Chapéu de Palha se completam, então a história é interessante. E o One Piece ele trabalha temas que são pesados de uma forma leve. Eu já detalhei um pouco mais isso nesse vídeo que tá aqui em cima, onde ele aborda sobre a submissão da mulher. Tinha um vídeo que eu ia fazer, mas já foi feito pelo Guto do Cronosfera sobre preconceito abordado em One Piece, também é interessante. E tem vários outros conceitos, outras coisas que o One Piece aborda de uma forma que, se você pegar num debate público aqui no mundo real, é muito pesado, as pessoas não sabem conversar, as pessoas não sabem debater, e o One Piece aborda isso de uma forma leve, abordando todos os pontos positivos, os pontos negativos e levantando a bola para ser cortada para o debate. Então, pretendo fazer mais vídeos igual eu fiz esse de cima, detalhando quais são essas outras coisas que eu acredito que o One Piece aborda de uma forma interessante. E é assim, os personagens são cativantes, ponto. Tem uma cena aqui que é a cena da Nami, que o Luffy coloca o chapéu na Nami, que eu não vou falar exatamente quando isso acontece, mas quando você vê, é uma cena que você vai falar: caralho, moleque, que cena foda, que emocionante. Recomendo sempre o mangá, apesar de existir o anime, porque o mangá ele é mais rápido de você ler, então você consegue chegar no semanal e acompanhar. E o semanal de One Piece está ficando cada vez mais intenso, cada vez mais denso. Muitos mistérios que... e cara, isso é outra coisa. O Eiichiro Oda, que é o autor de One Piece, ele coloca um negocinho muito simples aqui. Você pegar no primeiro capítulo de One Piece, um monstro do mar, o Luffy, que comeu a Akuma no Mi, não pode nadar. Então ele cai no mar. Aí vem o monstro do mar aqui pra comer ele, pra matar ele. Shanks aparece pra salvar o Luffy. Aí o que acontece, que é interessante, é isso aqui, ó. Ele olha pro monstro. Shanks olha pro monstro, fala: nossa, olha, o Shanks olhou pro monstro. E o monstro foi embora. Muitos capítulos depois é explicado por que o monstro foi embora quando ele olhou isso aqui. Então o One Piece tem isso, que ele dá uma informação em um capítulo, o que para algumas pessoas pode ser interessante, isso para outras pessoas não, mas enfim, ele dá a informação em um capítulo e muitos capítulos depois ele explica essa informação, ou então aquela informação acaba sendo útil para a resolução de um problema. Então isso eu acho interessante, essa ligação entre os pontos de One Piece, com o capítulo 300 com o capítulo 1, do capítulo 13 com o capítulo 900, então isso eu acho bem interessante. One Piece é a última recomendação de hoje, como eu disse, é o meu mangá favorito, eu recomendo para todo mundo que você leia, porque é uma obra interessante. E esse vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aquele seu like e comenta embaixo aí quais são os 8 mangás que você que está assistindo recomendaria para quem está começando. Esses 8 aqui, ó, vou até pegar tudo, olha só. Esses 8 aqui foram as minhas recomendações. Olha só, são as minhas recomendações, esses 8 aqui, mas eu quero saber quais são as suas. Quem sabe talvez tenha algum mangá que você indique que eu não conheça e possa ler e conhecer. Por quê? Por que não? Comenta embaixo aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Até lá então. Tchau.